Quando você tem um processo de emagrecimento, uma das coisas que melhora é uma coisa chamada resistência periférica à insulina. A insulina é o hormônio que coloca a glicose dentro da célula. Se você não consegue colocar a glicose dentro da célula, a tendência é que a sua glicose ela comece a aumentar. Só que o seu corpo ele não deixa que isso aconteça. Então ele toma providências para que esse excesso de energia ele seja estocado. E ele vai ser estocado onde? Na célula de gordura. Então a resistência periférica à insulina, ela ajuda, ela é um processo obesogênico, ela faz você ganhar mais gordura ainda. A questão é que a resistência periférica à insulina, ela também comanda algumas coisas importantes no seu cérebro. Por exemplo, a sua fome. Todo mundo acha que a insulina dá fome porque ela baixa a glicemia. Errado. A insulina no sistema nervoso central ela é sacietógena. Aquela sensação que você sente logo depois que você comeu, que você está satisfeito, não cheio. Estou satisfeito. Tá? Isso é a sua insulina alta agindo no seu sistema nervoso central. Você já sentiu isso. Você foi comer o couvert do restaurante, depois chega ao seu prato e você não queria comer. Isso é a insulina alta. Se você continuar comendo, você vai ver que você vai terminar a tua refeição. Puta, vamos comer uma sobremesa? Isso é resistência à insulina. Caramba. E num processo de resistência à insulina, você vai empurrando essa resistência, ela vai cada vez ficando maior. E mais que isso, não que ela vá só ficando cada vez maior, mas ela vai durando mais tempo em você. Então você não fica, por exemplo, diabético do dia para a noite. Primeiro você fica hiperglicêmico depois de uma refeição. Depois você fica hiperglicêmico 2 horas após essa refeição. Depois você fica hiperglicêmico até a refeição seguinte, até que você fique hiperglicêmico o tempo todo. Aí se estabeleceu diabetes. Um exame importante para a gente fazer essa avaliação é o exame de hemoglobina glicada. Né? A nossa hemoglobina ela é sensível a variações de glicemia. O que é a resistência periférica à insulina? Para não ficar essa coisa abstrata para o pessoal. É a dificuldade que a insulina tem de entrar na célula e, portanto, permitir que a glicose entre na célula. Então, um corpo que tem uma resistência periférica à insulina aumentada, ela não consegue direcionar o açúcar, a glicose, que é o alimento fundamental para a célula, para essa célula se perceber alimentada. Você entendeu por que o diabético, então, tem tanta vontade de comer doce? Porque a resistência à insulina dele é sempre alta. E aí você vive dando bronca na sua avó, na sua tia. Ah, a senhora não pode comer doce, o que a senhora tá com a cabeça? A senhora tá se matando. Cara, mas ela morre de vontade, porque é como se, por conta da resistência insulínica, ela tivesse a percepção que sempre a célula dela tá com menos energia. Como resolver isso? Então você tem técnicas dietéticas para fazer isso. Claro, no caso de um paciente que tem diabetes, você precisa medicá-lo para trazer ele para uma glicose fisiológica. Fazendo isso, a tendência é a resistência periférica à insulina cair. Quando você adiciona o exercício, você aumenta a captação periférica de glicose. Então, você permite que mais energia seja utilizada. Então, é como se você aumentasse o motor da pessoa, ela gastasse mais combustível. O que começa a acontecer? Paradoxalmente, a pessoa pode comer doce, ela perde a vontade.